Olá, professor, tudo bem? Bom dia. Eu me chamo Ítalo e, juntamente com minha dupla aqui, Laerte, iremos apresentar a avaliação da terceira unidade, onde iremos abordar o filósofo Karl Popper. Olá, professor, bom dia. Eu sou o Laerte e, como o Ítalo falou, nós iremos apresentar aí sobre Karl Popper, teórico aí do século XX, de bastante importância aí para a filosofia que conhecemos hoje. Filosofia e ciência que conhecemos hoje, na verdade. Eu vou desligar aqui minha câmera para iniciar a apresentação. Como eu já falei, Karl Popper é um teórico do século XX aí, de bastante importância aí para a ciência que conhecemos hoje. Aí nós vamos falar os seguintes passos aí. Quem foi Karl Popper? Nós vamos ter na nossa apresentação falar um pouco sobre ele, suas principais obras, vamos falar sobre o verificacionismo, sobre sua crítica ao verificacionismo e sobre o falsificacionismo, o processo de demarcação científica e o método hipotético dedutivo e, por último, o entendimento sobre o progresso da ciência. Nós vamos falar. Pode passar aí, por favor. Como já falado, Karl Popper ele é um teórico aí do século XX aí que bastante importância aí para a ciência. Karl Popper ele nasceu em 28 de julho de 1902 e faleceu em setembro de 1994. Acredita-se aí que a principal inspiração dele aí para o estudo da filosofia aí tem sido os pais dele. É o que muita gente acredita que o motivo de ter se dedicado a essa área foi por conta dos pais. Popper ele era considerado um teórico muito importante e influente na filosofia do século XX, aí, por conta das grandes contribuições dele para a filosofia natural e as ciências sociais. Em 1925, ele obteve um diploma para lecionar nas escolas primárias e 4 anos depois ele se candidatou-se a um diploma adicional, que foi concedido para ele ensinar matemática e filosofia nas escolas secundárias. Ele fez doutorado na Universidade de Viena, no departamento de psicologia da faculdade. Popper, um dos principais motivos também que ele foi influenciado a se dedicar à filosofia foi por conta dos pensadores aí do ciclo de Viena. As ideias dele estavam um pouco em consonância. Aí acabou que influenciou bastante aí para o estudo de Popper, aí, para onde ele ia se dedicar a estudar. Ele teve bastante obra aí, importante, aí, considerada até hoje obra bastante importante aí para filosofia, para a política. Pode passar aí, por favor, para as obras. Nós temos aí a pesquisa, não, a lógica da pesquisa científica, em 1934. Esse livro aí ele é considerado um clássico da metodologia científica, porque é nesse livro aí que ele cita a sua nova teoria da ciência, moderna da ciência. Nesse livro aí, a lógica da pesquisa científica. Temos também a Sociedade Aberta aos Inimigos. Foi lançado em 1945. Esse livro aí foi um dos seus trabalhos mais famosos e uma das suas maiores contribuições aí para a filosofia política do século XX. E também temos a Miséria do Historicismo, um livro aí que ele faz uma crítica nesse livro à abordagem dos fenômenos culturais e humanos. Popper, ele é um filósofo que ele quebra uma linha de raciocínio. Até determinada época tinha outro entendimento sobre ciência. Aí, a partir de Popper começa a ver a ciência de outra forma. Até então, nós tínhamos o verificacionismo. Eu vou falar um pouco aqui sobre o verificacionismo e depois falo sobre sua crítica ao verificacionismo, porque ele quebra essa linha de pensamento aí. De acordo com... Eu vou falar aqui a tese do verificacionismo. De acordo com o indutivista ingênuo, a ciência começa com a observação. Para o verificacionismo, primeiramente, vem a observação. Aí, o observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e deve registrar fielmente o que deve ver, ouvir, etc. Ou seja, o ser humano normal, sem órgãos inalterados, ele deve observar os fenômenos e deduzir através da observação, sem não uma reflexão crítica aí sobre o fenômeno. Em relação ao que está sendo observado, e deve fazê-lo sem preconceito.
As afirmações a respeito do estado do mundo ou de alguma parte dele pode ser justificada ou estabelecida como verdadeira de maneira direta pelo uso dos sentidos do observador, não preconceituoso. As afirmações a que se chegam formam, então, uma base a partir da qual as leis e teorias que constituem o conhecimento científico devem ser derivadas. O verificacionismo, ele quer provar se a teoria realmente é verdadeira, ele verifica se a teoria é verdadeira. Ou seja, tem como ser para eles tem como ser provar que ela é verdadeira. Com número de casos, de dados, digamos assim, de dados finitos, você concluir um geral, digamos assim. Digamos que eu concluí o dia de amanhã com base nos milhares de dias que tiveram aí para trás. Para o verificacionista, para concluir o dia de amanhã. Já Popper, ele não pensa dessa forma. Mas sobre as ideias do verificacionismo, meio que surgiram alguns questionamentos, tipo assim, se a ciência é baseada na experiência, então por que meios é possível extrair afirmações singulares que resultam da observação, afirmações universais? Como é que nós dá observações singulares, observações individuais ali com órgãos sensitivos inalterados, nós concluir uma lei geral, concluir um geral? Como é possível aí, com dados limitados aí, nós sabemos que nossa vista, nosso ouvido aí, nossa audição são bastante limitadas aí, como nós vamos concluir um geral com base nessas observações? Como pode as próprias afirmações gerais e restritas que constituem a nossa teoria ser justificadas na base de evidência limitada, contendo um número limitado de observações? Como pode, como eu já falei, concluir o dia de amanhã, digamos assim, com base nos dias anteriores? Concluir que realmente o Sol vai nascer amanhã com base nas observações anteriores, de milhares de dias que o Sol nasceu. Não dá para concluir. Até não dá para concluir isso. Por quê? Porque isso daí é algo probabilístico. Para Popper, isso daí não dá para concluir. Aí tinha esses questionamentos. Aí, qual era a justificativa deles? A justificativa é que, quando temos determinadas condições satisfeitas, então podemos sim concluir um geral com base nessas observações aí. Se nós temos um número de observação que forma uma base de generalização, ela deve ser grande. Então, se temos um número de dados grande, digamos assim, então eu posso concluir um geral. As observações devem ser repetidas sobre uma ampla variedade. Digamos assim, que se eu for observar um fenômeno do dia a dia ou algo do dia a dia, eu tenho que observar numa ampla variedade aí. Observar ele de uma forma no feriado ou não feriado, observar numa chuva, no sol, na tempestade. De todas as formas, tem que observar numa ampla variedade para ver se aquele fenômeno, ele, digamos assim, resiste às amplas variedades aí. E, por último, nenhuma proposição de observação deve ser conflitada com a lei geral. A lei geral. Senão, a lei deixa de se tornar geral. Ela não é uma lei geral. Então, Popper, como eu já falei, ele criou o falsificacionismo. Ele não concorda com essa ideia do verificacionismo. Aí o Popper, ele critica essa ideia e cria outro modelo de desenvolvimento científico. Popper diz que, mesmo você tendo uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de casos, não dá para você concluir um geral através disso. Não dá para você concluir um geral com base em dados limitados, finitos. Mesmo que seja milhares de casos, não dá para você concluir um geral. Por quê? Porque o dia de amanhã, ninguém sabe, digamos assim. Um exemplo dos cisnes. Os cisnes, para provar que existe, todos os cisnes são brancos. Não tem como se provar isso. Por conta que não se sabe se em outros planetas, em outros locais aí, inabitados aí, tem um cisnes de outra cor. O Popper, ele fala que a experiência para Popper, ela corrobora ou nega a teoria, ou seja, ela falseia ou mantém firme a teoria, a experiência. Já para o Círculo de Viena, todo conhecimento ele deriva da experiência, todo conhecimento ele vem da experiência. E para Popper não é isso, Popper cria outra ideia de ciência. A ideia que eu vou explicar daqui a pouco. Eu vou falar a ideia
a história do peru indutivista de Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele criou uma história aí do peru indutivista para fazer uma crítica ao Círculo de Viena e aos positivistas. A história é o seguinte: ele fala que um fazendeiro ele comprou um peru indutivista. E esse peru ele começou a coletar e observar particulares e concluiu um geral. Esse peru ele foi alimentado no primeiro dia, exatamente às 10 horas da manhã, e no segundo dia, exatamente no mesmo horário. Passou-se um mês e poderia fazer chuva ou fazer sol, o peru estaria sendo alimentado ao mesmo horário. Porém, para o indutivismo, precisa-se de uma grande quantidade de particulares e uma grande variedade. Com isso, o peru começou a procurar variedade para concluir um geral aí. O peru começou a observar nos feriados e não nos feriados, porque ele seria alimentado naquele horário. Começou a observar na chuva ou no sol, que ele ia ser alimentado naquele horário. Aí, satisfazendo aí uma ampla variedade de condições aí. Só que chegou no dia 24 de dezembro, ele concluiu que poderia acontecer o que acontecer, ele ia ser alimentado no mesmo horário. Com isso, ele concluiu isso no dia 24 de dezembro. Ele concluiu com inúmeros casos aí que ele realmente está sendo alimentado naquele horário. Porém, no dia 25, ele foi o prato principal. Então, não dá para se concluir para o Popper, não dá para se concluir um geral com base em afirmações limitadas, porque um simples caso como do Peru aqui, no dia 25, ele foi o prato principal, falseia toda a teoria. Então, para Popper, não se tem como provar se realmente a teoria ela é verdadeira, tem como falsear a teoria. Para ele, tem que ser falseada a teoria e não comprovada. Se a teoria ela resiste à falseabilidade, ela é sim uma teoria ali que é uma teoria. Se ela não resiste, deixa de ser. Pode passar o slide aí. Vou falar um pouco aqui sobre o falsificacionismo, a tese falsificacionista. O falsificacionismo admite livremente que a observação é orientada pela teoria e a pressupõe. Para o falsificacionismo, a observação vem depois da teoria, e não primeiro, igual o verificacionismo pensa, igual os positivistas pensavam. Ele também abandona com alegria qualquer afirmação que fazem supor que as teorias podem ser estabelecidas como verdadeiras ou provavelmente verdadeiras à luz da evidência observativa. Digamos assim, com base... digamos que nós temos uma lei aí que até hoje ela é verdadeira, mas amanhã essa lei pode ser falseada aí, por um simples caso. Então, não tem como provar se ela realmente é verdadeira, porque mais na frente pode vir uma pessoa e provar o contrário. Por quê? Porque, para Popper, a ciência é probabilística. Por só caso aí pode falsear toda a teoria. As teorias são interpretadas como conjecturas especulativas ou suposições criadas livremente pelo intelecto humano, no sentido de superar problemas encontrados por teorias anteriores e dar uma explicação adequada ao comportamento de alguns aspectos do mundo ou universo. Uma vez proposta, as teorias especulativas devem ser rigorosas e inexoravelmente testadas por observação e experimento. Teorias que não resistem a teste de observações experimentais devem ser eliminadas e substituídas por conjecturas ulteriores. As teorias são tidas como prováveis. Como eu já citei, as teorias são tidas como prováveis. Não tem como provar a veracidade de uma teoria, mas tem como os positivistas pensavam. Mas sim, tem como provar como os positivistas e os neopositivistas pensavam. Mas tem como provar a falsidade de uma teoria. Tem como tentar falsear a teoria. Eu passo a palavra agora para o Ítalo e eu finalizo aqui minha apresentação. Bom, gente, o falsificacionismo ele tem uma particularidade lógica presente no falsificacionista, onde nunca é possível chegar a leis e teorias universais por deduções lógicas, apenas com base nisto. Mas, por outro lado, é possível realizar deduções lógicas partindo de uma preposição de observações singulares com premissas para chegar à falsidade de leis e teorias universais por dedução lógica. Ou seja, a partir de
várias observações, e através da dedução lógica, não podemos formular leis universais e nem gerais, mas a partir de uma única observação e pela dedução lógica podemos falsear uma lei. Ou seja, uma afirmação, um corvo que não era preto foi observado no local X no momento M. Deduzir logicamente disto que todos os corvos são pretos é falso, porque há uma afirmação que foi visto um corvo preto que não era preto, então já não podemos deduzir logicamente que todos os corvos são pretos. Isto é, o argumento, ou seja, a premissa, um corvo que não era preto foi observado no local X no momento M. Então, tiramos como conclusão isso, nem todos os corvos são pretos. Já que, como tem uma teoria que diz que todos os corvos são de uma cor X, já foi observado um corvo em algum local de outra cor, já podemos totalmente falsear essa teoria. Mas, ao contrário disso, não podemos afirmar uma teoria através apenas de observações de, pode ser milhares de casos de evidência, mas mesmo assim não poderemos comprovar a comprovação dessa teoria. A falsidade de afirmações universais pode ser deduzida de afirmações singulares disponíveis. O falsificacionista explora ao máximo esta particularidade lógica. Ou seja, o falsificacionista tenta, por exemplo, ele tenta o máximo possível falsear a teoria, ou seja, procurar um caso que a teoria não aborde ou procurar um caso que seja contrário ao que a teoria está afirmando. Ou seja, eu posso tentar, caso tenha uma teoria que diz que todos os cisnes do mundo são brancos. O falsificacionista, no seu modo de pensar, irá procurar, seja lá qual for, evidências ou casos que apresentem um único cisne que seja de qualquer outra cor. Assim, por exemplo, ele irá falsificar a teoria que afirma que todos os cisnes são brancos. A falseabilidade como critério para teorias. O falsificacionista vê a ciência como um conjunto de hipóteses que são experimentalmente propostas com a finalidade de descrever ou explicar acuradamente o comportamento de algum aspecto do mundo ou do universo. Todavia, nem toda hipótese fará isto. Há uma condição fundamental que toda hipótese ou sistema de hipóteses deve satisfazer para ter garantido o estado de lei ou teoria científica. Para fazer parte da ciência, uma hipótese deve ser falseável. Por exemplo, para Popper, a ciência é aquilo que pode ser falseável. Então, como por exemplo, eu proponho uma teoria que ela não pode ser falseável, tipo como ela apresenta casos que podem se contrapor, e não existe não há possibilidade de eu falsear, então isso aí já deixa de ser ciência. Vamos ver aqui, em instantes, alguns exemplos. Tipo, nunca chove quarta-feira. É algo que pode ser falseável, portanto, é ciência. Ou seja, posso ir analisar, observar em algum canto, não irá chover essa quarta-feira. Tudo bem. Na segunda, toda substância se expande quando aquecida. Eu posso lá observar, experimentar que há substâncias que consequentemente, a ser aquecida não irá se expandir. É claro, existem várias outras, mas é capaz de existir uma que, ao ser aquecida, não irá se expandir. Isso aí são coisas fáceis de ser observadas e deduzir que são falsas. Mas já em algumas teorias que, até o momento, não se provou o contrário, mas mesmo assim há a possibilidade de falsear. Como objetos pesados como um tijolo, quando liberados perto da superfície da Terra, cai diretamente para baixo se não forem impedidos. Sim, claro. Até o momento, todo objeto que soltamos perto da superfície da Terra ele vai cair diretamente para baixo, para a Terra. Mas isso aí não vai impedir que, daqui a milhares de anos ou daqui a algum tempo, um tijolo que vai do nada soltar um tijolo aqui e ele subir. Isso aí, a teoria que foi proposta, ela diretamente afirma algo e ela é, vamos dizer assim, pontual nisso, assertiva. Mas isso aí não quer dizer que quando eu soltar um tijolo daqui a algum tempo, o tijolo não vai subir. Então isso aí é algo que pode ser falseável. Agora, quando eu digo, quando um raio de luz é refletido em um plano de espelho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu posso dizer, é falsificável porque um raio de luz incidente sobre um espelho em ângulo oblíquo poderia concebivelmente ser refletido numa direção perpendicular ao espelho.
Isso nunca ocorreria se a lei da reflexão for verdadeira. Mas nenhuma contradição lógica estaria envolvida se fosse o caso. Com isso, veremos que isso aí é claro que não é possível se a lei que temos hoje da reflexão for verdadeira. Mas isso aí nunca vai impedir que uma direção, que esse raio de luz vá em outra direção e assim por diante. Agora, isso aí são, como eu falei, são exemplos de teorias que podem ser falseadas. Mas já como olhamos aqui já nos exemplos 5, 6 e 7, veremos casos que é impossível ser falseado. Como dizer, ou está chovendo ou não está chovendo. É verdadeira qualquer que seja o tempo, ou seja, obviamente o tempo ou vai estar chovendo ou não, então isso aí não tem como falsear isso, porque só existem essas duas possibilidades. Aí já nesse caso 6, todos os pontos no círculo euclidiano são equidestres do centro. É necessariamente verdadeira, devido à definição do círculo euclidiano, seus pontos no círculo são pontos no círculo. Se os pontos no círculo não fossem equidestres, em algum ponto fixo, então a figura simplesmente não seria um círculo euclidiano. Ou seja, para o círculo ser euclidiano, todos os pontos precisam estar equidestres do centro. Ou seja, qualquer ponto que estiver fora aí já não vai ser euclidiano. Então, essa explicação, essa explanação, com certeza irá ser verdadeira. Tipo, nessa série, todos os solteiros não são casados. Não tem como falsear porque é por uma razão similar. Provavelmente igual a 5. Ou a pessoa é uma ou é outra. Não tem como ser diferente disso. Então, o falsificacionismo, ele tem essa limitação referente a ele, vamos dizer assim. Aqui já em relação a grau de falsibilidade, clareza e precisão. Ou seja, uma boa lei ou teoria científica é falsificável porque faz afirmações decisivas sobre o mundo. Para o falsificacionista, quanto mais falsificável for uma teoria, melhor ela será, no sentido bem elástico. Quanto mais uma teoria afirma, mais oportunidade e potencial haverá para mostrar que o mundo, de fato, não se comporta de maneira como mostrado pela teoria. Uma teoria boa será aquela que faz afirmações bastante amplas a respeito do mundo e que, em consequência, é altamente falsificável e resiste à falsificação toda vez que é testada. Vamos ver aqui esse exemplo, o primeiro exemplo, onde diz Marte se move numa elipse em torno do Sol. E o segundo exemplo, todos os planetas se movem em elipse em torno dos seus sóis. Podemos ver que a segunda lei tem um grau de conhecimento científico mais elevado que a primeira, pois abrange outros aspectos que provam que outros aspectos dos outros planetas, mas também envolve o planeta que está em questão na primeira teoria. Então, por ela falar o mesmo que a primeira e vai além, então a segunda lei é preferível em relação à primeira. A segunda lei é preferível em relação à primeira. Podemos ver também, se a primeira for falseável, a segunda também será. Já que Marte está entre os planetas, então se a primeira lei for falseável, aí já vai deixar de ser todos os planetas que se movem em elipse em torno dos seus sóis, já vai ser falseável porque Marte foi. Então a primeira, se for falseável, também falseia a segunda. Mas o inverso não acontece. Se haver outro planeta que não mover em torno de seus elipses, não vai afetar a primeira teoria. Ou seja, se houver proposição de observação a Júpiter ou Vênus, a segunda lei será afetada, mas a primeira não. Iremos agora ver se uma teoria é tão vagamente afirmativa que não deixa claro exatamente o que ela está afirmando. Ou seja, uma teoria pode apresentar várias coisas, mas ao momento ela não afirma nada. Pode apresentar vários dados, mas mesmo assim ela não vai dizer nada a respeito afirmativo. Ou seja, ela pode ser interpretada como consistente com os resultados desses testes. Dessa forma, ela pode ser definida como contra falsificações. Por exemplo, Gödel escreveu sobre a eletricidade, que ela é um nada, um zero, um mero ponto, a qual ainda que permaneça em todas as existências aparentes e ao mesmo tempo. Ou seja, ele falou várias coisas, mas ele não diz o que realmente é eletricidade. Então, ele não está afirmando nada, ele está dizendo várias possibilidades, ou seja, com isso, se qualquer possibilidade que possa ser falseável, e vai haver outra que irá tendo afirmando. Ele não diz o que realmente é, então o falsificacionista não sabe o que realmente falsificar.
porque ele sempre vai ter vamos dizer assim, uma escapatória, o que Gould falou, mais ou menos isso. Um exemplo melhor envolve a teoria de Newton. Tipo, ela consiste nas leis do movimento e na lei da gravidade. A da gravidade afirma que todos os corpos do universo se atraem mutuamente com uma força que varia inversamente ao quadrado de sua distância. Do tipo, existe uma oportunidade de ser falseável porque Newton está sendo diretamente e afirmativo naquilo que ele diz. Devido a uma oportunidade maior de falsear essa teoria de Newton, devido à sua maior abrangência de confirmação. No entanto, podemos ver que a teoria de Newton foi capaz de resistir às falsificações tentadas. Por isso, assim, a teoria se estabeleceu superior entre as outras. Ou seja, quando a teoria ela confirma muito, ela é assertiva naquilo que diz e resiste ao longo do tempo a todos os testes de falseabilidade, isso não quer dizer que essa teoria no futuro ela vai ser verdadeira e que não vai ser falseada. Mas isso quer dizer que ela é superior entre as outras, que ao longo entre as outras, pois ela foi mais confirmou a maior abrangência de dados, maior número de coisas, e mesmo assim ela também existiu ao longo do tempo. Então essa teoria se torna superior às demais. As teorias falseadas devem ser absolutamente rejeitadas. Quanto mais precisa uma teoria for formulada, mais falsificável ela se torna. Quanto mais falsificável for uma teoria, melhor ela será. Então temos que aceitar que quanto mais precisa forem as afirmações de uma teoria, melhor ela será. Tipo, a teoria de Einstein sobre a eletricidade com certeza será melhor do que essa de Gould, pois ele afirma mais, dá maior exemplo não que dá mais exemplos, ela é mais afirmativa naquilo que diz, ela é mais direta naquilo que está dizendo, tem maior número de afirmações sobre coisas, então ela já se torna superior a essa, e também por abranger vários assuntos e afirmar tudo aquilo que diz. Então, há uma oportunidade maior para o falsificacionista tentar falsear aquela teoria. Podemos ver agora um exemplo básico que diz: os planetas movem-se em elipse em torno do Sol. É mais preciso do que eu dizer que os planetas movem-se em curvas fechadas em torno do Sol. Tipo, eu estou, na primeira exemplo que eu falei que move-se em elipse, estou sendo diretamente afirmando que move vamos dizer assim, em um formato, que é elipse. Mas já na segunda eu digo que move-se em curvas fechadas, ou seja, curvas fechadas também podem abranger elipse, mas elipse não vai poder abranger todos os tipos de curvas fechadas. Então, consequentemente, a segunda é mais falseável uma órbita oval falsificar a primeira, mas a segunda, enquanto qualquer órbita que for falsifique a segunda também, falsificará a primeira. Ou seja, eu posso dizer que se uma órbita for oval, eu falsificarei a primeira, mas não falsificarei a segunda. Mas também qualquer órbita que falsifique a segunda também falsificará a primeira. Isso aí porque a primeira ela está tendo um maior grau de afirmação em relação à segunda. O mesmo também tem limitações, ou seja, teorias não podem ser totalmente falseadas devido às chances das preposições que falseiam a teoria se tornarem falsas com futuras análises, conforme os avanços científicos que permitem analisar melhor. Ou seja, hoje, tipo, eu falseei uma teoria, por exemplo. Eu falseei uma teoria e lá no futuro pode ser que essa teoria, com o avanço da tecnologia, pode se provar o contrário. Pode dizer que aquela teoria realmente estava falando a verdade e eu, com o meu poder de conhecimento naquele momento, falseei. Mas com o avanço tecnológico se comprovou a veracidade. Então, é meio que... Tipo, existe a possibilidade de, no futuro, falsear uma teoria que hoje se prova verdadeira, supostamente verdadeira, mas também há no futuro a chance de uma teoria que foi falseada também se provar que ela estava sendo afirmativa e sendo supostamente verdadeira. Agora, em relação ao processo de demarcação científica, Hope só reconhecia um sistema científico se ele fosse comprovado através da experiência. Com isso, ele sugere que a demarcação científica não ocorra através da verificabilidade, mas com a falseabilidade de um sistema. Apenas aquelas teorias que podem se revelar verdadeiras ou provavelmente verdadeiras devem ser admitidas na ciência. Ou seja,
só realmente teorias que eu tenho uma base de, vamos dizer assim, de conhecimento que possa ser experimentado, que eu possa ser observado, que eu veja que eu possa, podendo assim dizer, ver que aquilo ali realmente é capaz, que há a possibilidade de realmente existir, ou algo do tipo. Por fim, devemos ter cuidado a definir esse processo de demarcação, pois grande parte das teorias científicas surgiram através de mitos. Com isso, teorias que supostamente foram somente observadas podem ser futuramente corroboradas através da experiência. Ou seja, tipo, aí vem a pessoa está aqui dizendo, afirmando uma teoria que podemos agora, no momento, achar que esse cara, vamos dizer assim, é um louco e tal. Mas no futuro, podemos ter cuidado com isso, que no futuro pode-se haver a possibilidade de realmente ser afirmativo, se provar que há capacidade real de acontecer. Agora vamos observar aqui exemplos do que não é ciência e do que é ciência. Ciência é o contrário da superstição. Pelo menos é falseável, mesmo que não possa ser provado. Ou seja, física é ciência, metafísica não é ciência, pois é algo que ainda não somos capazes de provar. Mas, por fim, como foi avisado, devemos ter cuidado, que no futuro pode ser que isso venha a ser provado. Economia é ciência, marxismo não é ciência. Economia é ciência por quê? Porque tem a capacidade, já é algo que é posto em prática, é algo que existe, é algo que podemos observar, experimentar, e é algo realmente que possa ter a possibilidade de ser provado. Já o marxismo já não é ciência, pois os marxistas prevê que as revoluções, um exemplo, os marxistas prevê que as revoluções proletárias serão bem-sucedidas quando os regimes capitalistas estiverem suficientemente enfraquecidos pelas suas contradições internas. Mas quando são questionados com problemas, com revoluções fracassadas no passado, responde simplesmente que as contradições desses regimes capitalistas, particularmente, ainda não foram realmente enfraquecidas o suficiente. Ou seja, quando mostramos exemplos de algo, damos definição dos marxistas que deram errado, eles sempre têm uma desculpa, ou sempre diz que não foi ainda o suficiente. Então, isso aí não podemos provar que é ciência. Tipo, outra relação é a astrologia. A astrologia pode dizer que a pessoa de um certo signo, tipo escorpião, irão ser bem-sucedidos em seus relacionamentos nas quinta-feiras, vamos dizer assim. E mesmo assim, uma pessoa desse signo, de escorpião, teve o fim do seu relacionamento justamente na quinta-feira. O astrólogo, irá dizer que esse fim de relacionamento foi o melhor a se fazer naquele momento. Ou seja, por mais que essa teoria seja posta à prova e seja contrariada, mesmo assim, a pessoa que está afirmando não tem a capacidade de admitir que está errado e sempre inventa algo para contornar a situação e dizer que sua teoria não está errada. Realmente também acontece isso com a psicanálise, que pode dizer que todos os problemas de hoje dos adultos foram causados por traumas na infância. Mas quando pegamos crianças que teve uma infância, vamos dizer assim, totalmente boa, sem nenhum caso de crueldade ou algo do tipo, e essa pessoa essa criança se torna um adulto e mesmo assim se torna um psicopata, vamos dizer assim, o responsável pela psicanálise, né, não vai admitir que esse trauma, que a gente analisou todos os tipos de trauma, que esse trauma pode estar escondido assim só na mente da criança. Então é algo que, por mais que a gente prove o contrário, ainda assim existirá uma alternativa que irá contornar a situação. Iremos falar também sobre um método hipotético dedutivo proposto por Popper, onde o falso-questionista, em contraste, reconhece a limitação da indução e da sobrevivência da observação à teoria. Portanto, Popper utiliza do método hipotético dedutivo, onde a partir de um problema, P1, é desenvolvida uma solução temporária classificada como teoria tentativa, TT. Feito isso, a teoria é avaliada de forma crítica com o objetivo de eliminar erros. Esse processo se renovaria à medida que for surgindo novos problemas. Ou seja, a ciência começou com um problema, temos aqui um problema, vamos tentar desenvolver uma teoria para esse problema, que irá tentar resolver.
se chamará de teoria tentativa. Temos o problema, a teoria tentativa, e em seguida iremos tentar eliminar os erros presentes nessa teoria tentativa. Iremos pular a prova, iremos tentar achar casos que falseiam essa teoria. Caso seja possível, irá surgir, consequentemente, outros problemas. Então, isso seria um ciclo que, vamos dizer assim, que se renovaria. Começaria com um problema, a tentativa de solução, análise dos erros dessa teoria de solução, e assim com esses erros iria surgir novos problemas e assim continuaria o ciclo. Então, esse é justamente o método proposto por Popper. E, por fim, o entendimento sobre a ciência de Popper. Ele afirma que, podemos dizer assim, a ciência para Popper, ela se dá por erro e tentativa. Ou seja, erramos aqui, surge um problema, tentamos solucionar, erramos, assim já surge outro problema, e assim vamos tentando até conseguir desvendar realmente aquele problema. Podemos dizer, então, o empreendimento da ciência consiste na proposição de hipóteses altamente falsificáveis, seguida de tentativas deliberadas e tenas de falsificá-las, para citar Popper. Então, aprendemos de nossos erros. A ciência progride por tentativa e erro, devido à situação lógica que torna impossível a derivação de leis e teorias universais de preposições de observações, mas a dedução de sua falsibilidade possível. A falsificação torna-se o ponto importante de referência a realizações notáveis dos pontos mais altos da ciência. Ou seja, a ciência ela se dá o avanço pela tentativa de se falsificar. Porque ao tentar falsificá-lo, vai surgir novos problemas, e através desses novos problemas, irá surgir novas tentativas de acerto, novas teorias, e por assim vai. Então, é meio que um ciclo de desenvolvimento, podemos dizer, de progresso. Eu tento, eu erro, tento de novo, e assim vai. Seguindo, vamos dizer assim, aquele passo a passo proposto no método hipotético dedutivo. Bom, professor, essa foi a nossa apresentação sobre o filósofo Karl Popper, e gostaríamos de agradecer ao senhor pela atenção e muito obrigado. Isso aí, professor.